Boa noite. O documentário Helena Meirelles, a Dama da Viola, traz a trajetória desta sul-mato-grossense que entrou para a lista mundial das 100 palhetas do século. No filme, ela é retratada em um caminho inverso, começando com uma artista famosa, passando pelos seus casamentos e dificuldades, pela carreira musical e terminando com a infância. A direção de Helena Meirelles, a Dama da Viola, é de Francisco de Paula, um produtor independente. Este é o seu terceiro longa-metragem, o primeiro no gênero documentário. Seus outros 2 longas, Areias Escaldantes e Oceano Atlantes, são de ficção. Helena Meirelles, a Dama da Viola, já foi apresentado em mais de 20 festivais e participou do ano de comemoração do Brasil na França. Agora, em 2006, o filme deve participar de outras 2 mostras internacionais, o Festival do Cinema Brasileiro em Londres e o Festival da América Latina em Paris. Além dos 3 longa-metragens, Francisco de Paula produziu também 8 filmes curta-metragens, e é ele que está hoje no centro do Roda Viva MS. E para entrevistar o diretor de cinema Francisco de Paula, nós convidamos os jornalistas Oscar Rocha, do Jornal Correio do Estado, Lisoel Costa, da FM Regional, Venise Melo, da Universidade Católica Dom Bosco, e a Aniela Paz, ela que é atriz e produtora cultural. Francisco, boa noite. Boa noite, Cadu. O Glauber Rocha, grande cineasta brasileiro, imortalizou uma frase que diz o seguinte: para fazer um filme basta ter só uma câmera na mão e uma boa ideia na cabeça. É isso mesmo? Você que é um produtor independente, com uma câmera na mão e uma boa ideia, dá para fazer um bom filme? Dá para fazer um bom filme. E ele dizia também que para você fazer arte é preciso coragem. Então acho que tem que ter um bom roteiro. Mas é preciso coragem e gostar muito, porque as adversidades aparecem assim por segundo. Além da falta de dinheiro, vamos dizer assim, que outras dificuldades você enfrentou até agora para produzir esses filmes? Digamos, eu não optei, acho que o governo tem que investir em educação e saúde. Quem quer fazer cinema, que se vire. Então eu fiz essa opção e venho fazendo documentários em curta-metragem e longa-metragem de ficção. Sempre consegui, não sei te explicar, assim, nunca tive um produtor e tal, nem sou eu um bom produtor, mas sempre consegui fazer os filmes. A maior dificuldade que eu tive foi ter o meu trabalho reconhecido pelos órgãos oficiais do governo. E o público? Como é que tem sido a receptividade do público? Bom, meu primeiro filme, Areias Escaldantes, que é com a Regina Casé, Diogo Vilela, Luiz Fernando Guimarães, Lobão, os Titãs, é de 1985, passa até hoje. Então isso para mim é uma coisa que me ajuda muito, porque até hoje eu tenho um filme, né, com atores importantes, todos reconhecidos no Brasil hoje, e o filme continua passando. Sempre recebo convite para exibir o filme, às vezes com palestra, às vezes não é o lado financeiro, mas você ter contato com o público, conversar com as pessoas, estudantes, e você ter uma resposta direta. Então, acredito que estamos formando o público do cinema brasileiro. Francisco, é interessante, você falou do primeiro Areias Escaldantes, talvez seja o mais famoso que você fez, conta um pouco da juventude dourada do Rio de Janeiro, os anos 80, aquela geração toda. E como que foi? Você me disse que você é paulista, né? Você é de Santos, né? Eu sou de Foi Santos. criado no Rio e acabou vindo fazer um filme de uma violeira sul-mato-grossense. Como que foi essa trajetória toda? Como que você descobriu Helena? Como que foi isso? Então, eu estava preparando o meu terceiro longa-metragem de ficção. Queria fazer um filme que a protagonista fosse uma brasileira de garra. Acho que a novidade do século XX, XXI, é a mulher independente. A mulher não votava, não estudava, criava 12, 13 filhos, né? Então, achei que esse era um tema que me interessava falar. E lendo no jornal uma reportagem sobre a Helena Meirelles, quando ela gravou o primeiro CD, falei, pô, já tem uma personagem pronta, não precisa nem inventar nada. É só filmar a história dessa mulher, porque ela ter acreditado no sonho dela, que o pai não queria que ela tocasse, o marido não queria que ela tocasse, e ela continuou tocando e aos 70 anos foi receber um prêmio nos Estados Unidos, ser considerada uma das 100 instrumentistas do mundo, né? E daí que o Brasil reconheceu o talento dela. Então tem esse lado da nossa cultura, que para você ser reconhecido no Brasil, você tem que ter um sucesso no exterior, que eu não acho isso uma coisa tão relevante, mas é da nossa cultura isso. E o que mais me emocionava era a coragem dela, a história de vida dela. Então, acho que a arte da Helena Meirelles é universal. E eu tive que procurar a Helena Meirelles. Foi difícil dirigir a Helena Meirelles? Não, o documentário eu não dirigi a Helena Meirelles. A minha função era não atrapalhar, Não a atrapalhar, Helena na Meirelles. verdade, Né? foi uma Deixá-la.
O curioso é que a gente ia filmar, sendo uma produção independente, então depois eu aprendi, né? Porque eu levei 3 anos, filmei uma vez, depois voltei para o Rio de Janeiro, aí trabalhava, ganhava um dinheiro, aí vinha, filmava de novo. Então eu também tive que colocar recursos como se fosse do meu próprio bolso, sendo que eles nunca entraram no meu bolso, né? Mas aí quando eu vim para cá e comecei a filmar a Helena Meirelles, ela falava assim, não, só vou tocar 2 músicas. E tocava 2 horas. E às vezes anoitecia e a gente não podia continuar a filmagem, porque não tinha refletor. Então nós chegamos a filmar até com a luz do farol de uma caminhonete, porque a dona Helena tocou tanto. Aí eu passei a começar as filmagens às 7 da manhã, porque quando ela falava, só vou tocar 2, eu falei, deve ser 2 horas, né? Ô Francisco, como que você elaborou, você como nesse documentário, você partiu de uma ideia básica, uma coisa foi acontecendo durante as filmagens, houve um roteiro para esse documentário, ou você não trabalha dessa forma? Não, acho que uma conquista do cinema brasileiro, que está ligada à volta do público ao filme brasileiro, é você ter um roteiro. Então, se você não tem um roteiro, para o espectador, você já criou um problema para ele, porque o cara vai ter que te entender, e a música você ouve 5 vezes, 10 vezes, o filme você só vê uma vez. Então, você conseguir ver tudo que um filme quer te dizer em uma vez só, se você não tiver uma boa história, fica complicado. Então, eu tinha um roteiro que o filme é uma linguagem universal, então eu sabia que eu ia exibir o filme em outros países. Eu achei que eu deveria começar o filme dizendo quem é Helena Meirelles. Helena Meirelles é uma artista de reconhecimento internacional, ganhou o prêmio da revista Guitar Play. Então eu comecei com a Helena Meirelles famosa, para não ficar, ela nasceu, não sei o quê, e foi indo, até que no fim do filme ela vira uma artista. Então eu vim dela, artista, famosa, e fui voltando na história dela. Porém, isso também, você não pode ficar preso a uma regra. O cinema você não sabe se vai fazer sol amanhã, você quer filmar um sol e fica nublado. Então, o cinema te joga para todos os lados e você tem que conseguir se comunicar mesmo assim. Então, com o tempo, eu fui aceitando também que isso era uma referência importante, mas que eu podia ir quebrando e tal. E uma experiência que aconteceu, que mudou tudo, que o filme passou num festival na Itália, voltou a cópia para o Brasil, fui convidado para o Festival da América do Sul em Corumbá, levei a cópia, eu não tenho como assistir o filme na minha casa ou em algum lugar, porque eu não tenho projetor de 35mm, então eu levei e entreguei para o projecionista. O festival normalmente te convida ou no dia ou um dia antes, você não tem tempo de assistir a cópia como está. Começou o filme e tal, tudo bem, passou o letreiro, veio. Cada rolo dura 20 minutos, então o meu filme é composto de 4 rolos. Então passou o início, foi tudo bem. Aí, acabado 20 minutos, entrou o rolo 3, que já era outra parte do filme. Aí eu olhei e falei, caramba, entrou o rolo 3 agora, não era o 2, era o 3. Aí passou o 3, depois passou o 2, graças a Deus, e depois passou o 4, que tem os letreiros finais. Ficou muito melhor o filme. Então eu mudei. Agora a versão que está sendo lançada no cinema é o rolo 1, o rolo 3, o 2 e o 4. Então quebrou essa coisa dela, né, vamos dizer, do terceiro casamento ia para o segundo, para o primeiro, para ela solteira, para ela adolescente. Agora não, eu senti que a pessoa já está no cinema, ela já está à sua disposição. Ela já está no escuro, ela só está esperando começar o filme. O Glauber Rocha já falava isso. Nós estávamos conversando antes de começar a entrevista sobre o Glauber Rocha, que ele achava que todo o filme, né, todo o filme dele podia ser visto de várias formas, de várias tem sequências. Os letreiros, né? Se você botar o letreiro no meio, também o espectador fala, pô, agora vai começar de novo? Fizeram um filme recentemente assim, chamado Matrix, que é a mesma coisa, você não consegue entender absolutamente nada e fez sucesso, né? Pois é. O seu, pelo menos, se consegue entender. Não, é um documentário. Então, no documentário, tudo é roteiro. Você não manda, dona Helena, agora a senhora vai vir daqui, senta ali e tal. Você vai filmando. Muitas vezes ela nem percebia que a gente estava filmando. E depois você tem essa equação para resolver, o que entra primeiro. Então, ela fala do tereré, eu mostro um peão boiadeiro falando o que é o tereré. Aí aparece a cena e tal. Ela fala que morava num lugar que tinha muita laranja. Eu coloco a música que se chama Flor da Laranja. Então, eu vou acompanhando, né, para que as coisas estejam próximas. O marido dela fala quando ela diz que ela tem o marido. Então, eu fui juntando para que o filme não ficasse uma coisa de televisão, né? É um filme, longa-metragem, mas tem que ter a linguagem do cinema. Francisco, você como produtor independente, qual é a maior dificuldade para uma produção independente no Brasil hoje? Você cumprir com a burocracia de todos os editais, porque assim, eu não tenho secretária, então se tiver que tirar xerox sou eu, se tiver que lavar o negócio sou eu também. Aí o cara me pede que seja apresentado o projeto,
em 6 vias, num papel não sei do que, com a letra tal, com 1,5 centímetros de cada lado. E eu já fui desclassificado de uns 3 editais, porque não tinha 1,5 centímetros de cada lado. Então, você não entra nem no mérito do que é o filme que você está apresentando, o projeto. Então, isso para mim é difícil, porque eu tenho que fazer um monte de coisa. Aí o cara ainda quer que eu bote na letra não sei o quê, no papel não sei o que lá. Isso não é cinema, isso é burocracia. Até eu vi uma entrevista, um jurista que fala, nosso sistema só favorece o estelionatário, porque o cara tem o carimbo em casa, e já tem tudo em casa. Então, tem que ter o carimbo do fundo de garantia. Aí aí isso lá vou merece eu um para a filme. fila. Né? Aí você vai para a fila, chega às 5 horas da manhã para tirar a senha, aí o cara te atende às 9, aí a certidão negativa, falta um documento, não sei o que lá, aí volta. Tem um filme até dos Maynard que fala sobre a dificuldade. Então a dificuldade é que você não chega no filme, você fica ali, não, agora tem que ser o papel, não sei o que lá. Pô, de novo mudou. Então, até chegar a hora de fazer o filme... E como você conseguiu encaixar na rede Cinemark? Porque eu assisti o Helena Meirelles há um ano e pouco atrás, no segundo Festival de Cinema aqui em Campo Grande. Achei fantástico. Aliás, uma boa dica para quem quer assistir um bom filme. E agora, um tempo depois, ele volta no circuito Cinemark. Como você conseguiu encaixar? Bom, com o apoio total do presidente da Cinemark Brasil, o Valmir Fernandes, que é um cara jovem, deve ter uns 50 anos, menos até. Espero que ele tenha por aí, para ele não ficar chateado comigo. Bom, eu tenho 50, então eu sou jovem. Não, ele é jovem e ele tem uma cabeça... ele tem uma cabeça de que ele não tem o Dia do Cinema Brasileiro, né, em novembro, que passam tudo a R$2 e tal. Isso gera uma renda que é distribuída nos festivais para os filmes premiados, então ajuda um pequeno número, mas ajuda. Então ele tem uma visão e ele arriscou, ele falou, não, eu vou passar seu filme no Centro-Oeste e se você tiver uma boa repercussão de público, ou se você conseguir me ajudar a cumprir a cota de tela, que é uma lei obrigatória para eles, eu dou o interior de São Paulo para você. Se você conseguir mais não sei o quê, eu te dou a capital de São Paulo. Então, assim, o apoio mesmo veio do presidente. Está começando então agora, toda essa sequência vai começar agora, então. Começou aqui em Campo Grande no dia 28 de abril, sexta-feira. E tem sido difícil, porque são 10 salas de cinema, 9 com Hollywood e uma com um documentário independente. É uma artista local, mas as pessoas querem ver vários tipos de filme. Então, eu tenho procurado fazer um trabalho para levar o filme para o projeto Escola Cinemark, que faz com que as escolas possam ir assistir o filme. E é importante até para a cultura do Estado, né? Aí essa é a vantagem do independente, porque aí eu posso fazer o que eu quiser, eu não tenho ninguém, né, o cara não vai me obrigar, não, você tem que exibir assim, ou você tem que lançar o DVD. Eu tenho um distribuidor, que senão o Cinemark não exibiria o filme, ele não conversa com o produtor. Eu tive que conseguir um distribuidor. A partir do momento que eu tive o distribuidor, eu voltei nele e falei, agora tenho o distribuidor. Então, isso, na praticidade, resolveu a exibição do filme. Agora, eu posso escolher, então eu vou levar o filme para a educação. Acho que o problema do Brasil é a educação. Então, todos os trabalhos que eu faço, eu levo para a educação. Que eu acho que aí eu estou sendo útil, usando um trabalho cultural, audiovisual, colaborando numa coisa que, para mim, me incomoda e eu procuro trabalhar sempre com educação. Denise. Francisco, voltando um pouquinho a essa questão do roteiro e sobre a própria educação, né, a sua intenção, pelo que me parece, inicial, foi a narrativa, né, de ter uma história com começo, meio e fim, que falasse sobre uma mulher que tivesse garra. E quando você se deparou com a Helena Meirelles e a história dela e o mundo dela, né, que é praticamente essa cultura, essa garra, né, pelo aspecto da música, da viola, qual foi a sua reação e o seu aprendizado sobre essa nossa cultura? E quando esse filme foi parar no exterior, né, como que essas pessoas do exterior, como, né, na Itália, por exemplo, receberam a nossa cultura aqui do Mato Grosso do Sul? Denise, o filme privilegia a música da Helena Meirelles, porque foi isso que a fez ser reconhecida internacionalmente. Então, eu, como diretor do filme, produtor, roteirista e tal, eu pensava sempre na música. Eu tenho que filmar a Dona Helena tocando, de frente, de costa, de lado. Filmei ela fazendo a palheta de chifre que aparece no pôster da revista Guitar Player. E o lado do universo, digamos, pessoal da Dona Helena, ela é que conta. Ela é que conta que ela teve os problemas que ela teve, ela é que conta que tocou na zona. Então, isso eu falei, não sou eu que vou dizer, né? Eu não entrei no lado moral, não entrei nessa coisa. Então, isso quem conta é ela. Eu conto sobre a música e à medida que ela fala do universo pantaneiro, da comitiva boiadeira, do naqueado,
Então aí eu filmo isso porque lá na França o cara não sabe, aqui há fumo. Então ela conta uma história que ela foi tocar num lugar e aí ela não podia falar com as pessoas porque ela estava com caldo de fumo na boca. Então ela ficava, não tinha para onde cuspir. Aí eu filmei o cara contando a história, o que é o fumo, que mastiga, como que e tal. Então para ilustrar aquela história. E no exterior, os festivais tiveram muita curiosidade pelo ritmo, que eles não sabiam que no Brasil existia o chamamé, o rasqueado, essa música da fronteira do Brasil-Paraguai, ninguém conhecia. Muitos chamaram da singular música da Helena Meirelles. E no festival, no Ano do Brasil, na França, que foi a Mostra Viva Brasil, eles, na sinopse, também colocaram a vida sofrida que ela teve. Fala da música e a vida sofrida. E acredito que o lado do Centro-Oeste, né, a riqueza digamos, da pecuária, a riqueza que ela conta de boa. Então, nós filmamos ela indo a cavalo, numa comitiva boiadeira. Então, filmamos o Pantanal, que é lindíssimo, a riqueza dos pássaros. Então, o filme tem momentos que o microfone vaza muito passarinho. Então, o pessoal lá no Rio de Janeiro falava assim, pô, isso é um defeito técnico, porque o passarinho está mais alto que a voz da Dona Helena. Falei, bom, mas é um documento. Eu não posso também não mostrar uma cena que revela um documento, ela contando que ela vivia próximo a índios e tudo. Aí, quando eu mostrei o filme aqui no Mato Grosso do Sul, o camarada veio no cinema e falou, pô, adorei, parecia que eu estava no Pantanal, aqueles bichos super altos, um monte de passarinho gritando e tal. Então, quer dizer, num outro momento, aquilo não deixou de ser visto como um defeito técnico de som e passou a ser visto como uma ambientação. Então, muda muito, né? Assim, ainda estou aprendendo o que as pessoas acham. Eu tenho planos de fazer um vídeo sobre o aquífero Guarani, então estou fazendo pesquisa e tudo, e fiquei encantado com a cultura do Mato Grosso, quando eu fui no Pantanal, que nós brasileiros não conhecemos quase nada do nosso país. Então, para mim, ter conhecido a Dona Helena e ela ter me dado esse privilégio de conhecer o Mato Grosso do Sul, estou aqui até hoje. Ok, Francisco, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando com ele, que é cineasta, produtor independente de filmes, o Francisco de Paula.